A deputada que botou Só deixa eu dar um oi para a Sâmia. Para correr. Quero parabenizar a Sâmia. Obrigada. Sâmia, você é imprescindível. Parabéns aí pela sua conquista. E é uma honra caminhar ao seu lado, viu, Sâmia? Um beijão e siga em frente, siga firme como você sempre fez na luta por um país de fato justo. E você deu uma prova aí de um mandato que atua em favor da justiça. Parabéns, Sâmia. Muito obrigada, Dani. Prazer, uma honra minha sempre estar contigo. Tamo juntos. Tamo junto. Beijão, Dri. Beijão, Rovai. Tamo junto. Daniel. Valeu. Tchau. Diz que a Zambelli, Dri, tem acordado todo dia, desesperada, torturada, e ela fica gritando, os vizinhos não aguentam mais. Sâmia! Sei, não. Tudo bom, vai, Dri? Como vocês estão? Tudo bem, Sâmia. Você virou o fantasma da Zambelli. Que honra, olha. Menino, olha, foi uma ótima notícia. Assim, a gente desde o ano passado está acompanhando, porque teve a votação, aliás, começou o julgamento, estabeleceu maioria, e aí uma dos membros do TRE pediu vistas para passar para esse ano. Começou muito acelerado, já marcaram e já consolidou a maioria, e agora vamos esperar o que vota o TSE. A gente tem muita expectativa, porque é justamente uma ofensa ao trabalho do TSE em última instância, né? E esse também é um aspecto que conta na hora dos votos dos ministros. Mas, para além disso, já tem um precedente. O ex-deputado Francisquini, do Paraná, foi cassado pelo mesmo motivo. O TRE do Paraná e depois o TSE teve a mesma leitura, de que era um ataque ao processo eleitoral, abuso de poder político e de poder econômico para interferir no processo. E, portanto, foi a partir daí que nós movemos essa ação, questionando o TRE de São Paulo, que teve a mesma leitura. Mudou a composição do TSE, não é o mesmo que votou a cassação do Francisquini. Antes estava conduzido pelo Alexandre de Moraes, agora é a ministra Carmen Lúcia, e também tem outros membros, né, por parte do TJ e tudo mais. É um mapeamento que nós ainda estamos fazendo com mais detalhes. Porém, a tendência é que se referente a essa decisão. Então, a expectativa é muito grande, porque seria uma cassação histórica, né? Porque, além de ser uma parlamentar federal, de grande projeção, sem dúvida, ela é uma das mais perigosas, né? Uma das principais lideranças dessa extrema-direita fascista brasileira. Então, estamos aí na torcida, mas também acompanhando, né, com muita responsabilidade, porque a gente sabe o tamanho do rojão que isso é também. Sim, e ela já vai recorrer, né, no TSE, e muita gente tem falado, mas teria que chegar logo, né, no TSE a análise, porque depois vai mudar a presidência, o Cássio Nunes, parece que vai ser o presidente, e o André Mendonça. Você acha que numa situação assim, ela pode conseguir Cássio Nunes presidência, André Mendonça vice, é isso? Exatamente. Olha, a tendência é que não se demore tanto tempo para votar, considerando como foram os julgamentos anteriores. Então, dá para acontecer a decisão ainda sob a presidência da Carmen Lúcia. Agora, é claro que, da forma como ela puder, enfim, o próprio PL, eles vão trabalhar para alterar o cenário. De todo modo, a cassação, ela de fato ainda precisa ser confirmada pelo TSE. Porém, a inelegibilidade, ela já vale desde já. O que significa também que, se demorar muito tempo para o TSE votar, essa decisão está valendo. Ou seja, ela não pode se candidatar em 2026. Então, tem um limite também desfavorável do adiamento do tempo, né, do julgamento, para a própria Carla Zambelli, porque se ela tem ainda alguma chance de poder se candidatar em 2026, ela cabe a uma reversão da decisão do TRE de São Paulo. Portanto, o TSE precisaria se reunir o mais rápido possível para que ela possa ter tempo de tentar mudar esse voto. Então, de algum modo, mesmo que esse cenário aconteça, né, se inverter a correlação de forças em função da presidência deles, ela também perde a chance de tentar reverter a inelegibilidade, o que também é uma grande vitória, não ter Carla Zambelli
como candidata a absolutamente nada em 2026. Quer dizer, ela poderia terminar o mandato, mas não poder ser elegível, isso. Exatamente, encerrar a carreira política dela, pelo menos nos próximos 8 anos agora, né? Sem chance de voltar para o Senado. O melhor cenário é ela ser cassada e os votos do PL serem cassados também, né? Porque aí você, pelas contas que algumas pessoas fizeram, mais 4 deputados deixariam... Que foram junto no coeficiente perderiam eleitoral, né? Pois é, aí tem uma diferença de leitura jurídica que, ao fim e ao cabo, quem vai dar vai ser o TSE, né, caso referende a decisão do Tribunal de São Paulo. Porque, no caso do Francisquini, do Paraná, de fato foi isso. Houve também a recontagem dos votos, portanto, mudou o partido, né, a federação política que teve direito àquela cadeira. De acordo com o acórdão de São Paulo, pelo menos da nossa equipe jurídica, né, que vem acompanhando esse processo, não é esse o entendimento, é só a cassação do diploma. Porém, se for seguir a leitura que teve nos julgamentos anteriores, seria a cassação de todos os votos. E aí esse cálculo pode ser de 3 ou 4 deputados. Os cálculos ainda estão sendo feitos com mais precisão, porque com a queda de quase 1 milhão de votos, você muda muita coisa é recontada, né? Tem o quociente que modifica o quociente geral, o quociente dos partidos. Tem partido, por exemplo, que teria direito à cadeira, mas que o próximo candidato que mais teve votos não teve o número mínimo de 20% e que, portanto, iria para a próxima cadeira. Então, ainda é um jogo das cadeiras, mas eu tenho certeza, porque conversei nesses últimos dias, tem vários partidos fazendo as contas já para saber para onde possivelmente iriam essas cadeiras. Então, esse melhor dos cenários, 3 ou 4 cadeiras a menos para o PL na atual composição da Câmara, e nenhuma dessas 3 ou 4 iriam para um outro deputado do PL. Isso aí é mais do que uma vitória, né? Enfim, é você, dependendo da votação, dependendo do tema, da comissão, por exemplo, você pode alterar a correlação de forças que compõem uma comissão ou determinado tema. Então, para nós, seria o melhor dos cenários. Mas, para também não agitar a vitória antes da hora, a gente prefere ter, né, por precaução, uma leitura mais conservadora, que seria o mandato dela a menos, o que já tem um peso político imenso, né? Sim. E ela sofreu um outro revés nesse final de semana, porque a PGR pediu a condenação da Carla Zambelli, né, naquele caso do Walter Delgatti. Você acha que ela vai ser, agora chegou no Supremo, né, que ela pode ser presa? Acho que ela pode ser presa. Soube também hoje pela imprensa de que o indiciamento do Jair Bolsonaro por parte da PGR está muito próximo, pode ser no próximo mês ou até março. Então, existe um cerco jurídico, né, que está se formando em torno deles. Eu acho isso uma resposta muito importante, porque o que a gente vê por parte do Congresso Nacional é uma disposição contrária, não digo de aprovar imediatamente o projeto da anistia, mas de fazer dele uma moeda de troca, de chantagem, de pressão para cima do governo Lula, e, por outro lado, um elemento para coesionar a base bolsonarista, para tentar catapultar manifestações, reorganizar, né, essa base social. Então, essa saída via judiciário, que também tem respaldo da população, que é contra as ações antidemocráticas, é muito importante. E seria muito simbólico que uma pessoa da envergadura política que ela tenha, no sentido de representação para a extrema-direita, também pudesse ter a condenação máxima, que é o que se merece para quem pratica tantos atos contra o nosso país. Ela tem um cenário parecido com o do próprio Jair Bolsonaro, né? Ou seja, ela responde a diversas frentes de inquérito, envolvimento em fake news, invasão institucional do CNJ, né, das redes do CNJ, também envolvimento com os atos golpistas. Então, são muitas frentes que, se não imediatamente a levam a alguma condenação, mas ao menos a emparedam e fragilizam, né, a sua força política. Muito bem, Sâmia, a gente não conversou depois da eleição para prefeito de São Paulo.
Queria que você fizesse uma avaliação, só de São Paulo, do Brasil inteiro, né? Da participação do PSOL, né? O PSOL acabou não elegendo nenhum prefeito, nenhuma cidade do Brasil. Teve uma votação horrorosa em Belém, uma coisa assim, trágica, eu diria. E foi para o segundo turno aqui em São Paulo, e no segundo turno não teve um bom resultado também, né? E vamos até no primeiro, foi no limite ali, né? Os dois candidatos de direita tiveram quase a mesma votação que o Boulos, e por ali, questões de última hora. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Quase não vão dois candidatos de direita para o segundo turno. No meu pior cenário, isso não existia. Como é que é? O recado das urnas precisa ser lido para o pessoal? Ou você acha que é um momento? Qual a tua avaliação a respeito disso? Renato, de fato, não foi um bom resultado. Acho que não adianta tapar o sol com a peneira. Foi uma eleição muito difícil em São Paulo e em todo o Brasil. Foi difícil para o PSOL, mas para o conjunto dos partidos de esquerda, salvo algumas raras exceções em algumas capitais, em algumas cidades, a verdade é que o que imperou nesse processo eleitoral foi, eu diria, sobretudo, a força da grana, né? Considerando que os partidos que compõem o Centrão, sobretudo o PSD, foram os que se deram melhor em cadeiras de cidades com muita expressão política e econômica nacional. Quando a gente denuncia com muita força o esquema do orçamento secreto, é também sobre isso. Porque a gente está falando de bases eleitorais que são diretamente alimentadas por um dinheiro que não é rastreável, então, além daquilo que chega como benfeitoria, aparentemente, para essa parcela da população, mas o que a gente está falando também é dos valores que a gente não sabe onde estão, da possível lavagem de dinheiro, de caixa 2, inclusive, que pode ser feito com bilhões de reais. E eu não tenho a menor dúvida que as eleições de 2024 também foram resultado direto disso. Basta ver quem teve poder, quem teve proeminência, quem conseguiu chegar na reta final. Agora, São Paulo teve uma característica ainda mais perigosa, que foi a ascensão do Pablo Marçal, né, como a possibilidade de ir para o segundo turno, alguém que não estava sendo previsto desde o início das eleições, mas que teve um desempenho assustador, que conseguiu vocalizar, de algum modo, a voz de insatisfeitos ou daqueles que se identificavam com o bolsonarismo, mas que sabiam que o Ricardo Nunes era a continuidade de uma gestão muito desastrosa. Eu acho que para o pessoal ficam algumas lições, sim. A primeira delas é acreditar mais no seu próprio programa, na sua capacidade de mobilização, porque agora, Rovai, findado o processo eleitoral, a gente pode dizer com mais tranquilidade, foi uma eleição feita a frio, não foi uma eleição a quente. Eu me lembro da eleição anterior, que o Boulos foi o nosso candidato, em 2020, era uma eleição em que a gente via as pessoas vestindo a camisa, pegando materiais, tinham grupos espontâneos de campanha, comícios que eram feitos pela própria população, enfim, uma coisa mais de base mesmo, mais pulsante, que eu acredito que as eleições de 2024 teve um aspecto um pouco mais encastelado, mais das equipes de campanha, de marketing, estrutura financeira muito maior, mas isso acaba descaracterizando um pouco um aspecto de uma campanha militante. Isso é uma avaliação que eu particularmente faço. Mas também teria uma segunda, que não é tão simples também. Se a gente for pensar bem, a gente está falando de São Paulo, que é a principal capital política e econômica da América Latina. Eu quero dizer assim, a burguesia, para usar o vocabulário que, né, não deve nos faltar, a burguesia também não entregaria tão facilmente uma prefeitura para o pessoal. E talvez, em algum momento, tenha-se tido uma leitura parecida com essa, assim, de que bastaria disfarçar alguns pontos para agradar aqueles setores que poderiam ser convencidos por uma nova roupagem de esquerda. Não, é evidente que isso não seria possível, isso não foi possível durante o processo eleitoral. Não bastou o apoio do presidente Lula, porque as pessoas não identificaram diretamente de que se tratava de uma
uma repetição do que foi 2022, porque de fato não foi uma repetição, considerando que havia ali 2 nomes, inclusive, disputando o espólio do bolsonarismo, e o Nunes, com aquele jeito amorfo dele, entrando, inclusive, numa base histórica, fidedigna do Lula e do lulismo na cidade de São Paulo. Então, acho que se tinha uma previsão para o processo que, aos poucos, não foi sendo confirmada. Foi muito mais difícil do que se apostou, o poder da grana e da elite econômica se impuseram fragorosamente. Mas é isso, agora temos 2 anos, todos nós, para repensar, para corrigir a rota para 2026. Eu vi vocês mencionando junto ao Daniel Cara o que foi o resultado da pesquisa Quest, mostra alguns perigos, mostra algum certo alívio, mas o principal alívio nosso, eu acho que é a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Todos os outros nomes que disputam a história do bolsonarismo ainda não têm a envergadura que ele já conseguiu conquistar, e que assim seja, que o Lula tenha bastante saúde, de verdade, assim, condição, né, física, política, de seguir firme e forte, e agora uma agenda também de entrega importante para a população brasileira. A gente vai começou o ano já, né, legislativo, agitando muito o tema da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A gente está falando de 85% da população brasileira que tem quase toda a sua renda corroída por imposto, seja o imposto de renda, mas também aquele que se dá sobre o consumo, né, sobre qualquer item que se compra, você paga um imposto imenso, enquanto os muito ricos no Brasil quase não pagam. Eu acho que isso é uma agenda muito importante que o Haddad já anunciou no final do ano passado e que precisa seguir no centro da prioridade para esse ano de toda a esquerda brasileira, de todos aqueles que querem que o país melhore e que o governo dê certo. E é por isso que, enfim, essa vai ser uma das centralidades também do pessoal. Eu vi que o líder Lindbergh, né, do PT, anunciou, e da nossa parte também, sem dúvida, vai ser, porque é uma forma de melhorar a situação do povo e também melhorar a própria aprovação do presidente Lula. Sâmia, e sobre a eleição do novo presidente da Câmara, Hugo Motta? Ele fez um discurso citando Ulisses, exaltando a democracia, fazendo referência ao filme Ainda Estou Aqui. O que muda com o Hugo Motta? É melhor que Arthur Lira? Qual que é a sua expectativa? Dri, nós não votamos, né, no Hugo Motta, nós votamos no pastor Henrique Vieira, candidato do PSOL, que teve 22 votos. A gente também não esperava muito mais do que isso, porque entende, né, o que são os acordos partidários e o cenário que estava colocado. Acho que o Hugo Motta chega com aspecto, né, um tom menos autoritário e mais disposto, pelo menos formalmente, a abrir um diálogo com diferentes segmentos. O Lira, ele tinha aquela aura que de fato era real, né, de, enfim, um coronel, assim, da Câmara, muito perseguidor dos adversários. Agora, eu também não me iludo, assim, eu sei que o Hugo Motta, ele é fruto do Eduardo Cunha, inclusive na festa de comemoração pós a vitória dele, ele cumprimentava os convidados ao lado do Cunha. Isso é mais do que simbólico, isso ali é um programa, é um projeto político que está explícito, e a gente sabe qual que é o modo de governar, né, de tocar o Congresso, que o Cunha tem, é com base na chantagem. E eu vi o discurso do Motta como, pelo menos é a minha interpretação, né, um discurso duplo. Por um lado, é sinalizando para amplos setores da sociedade que se preocupam com esse tema democrático, né, com os ataques todos, enfim, o risco da anistia aos golpistas, etc., mas eu tive a impressão de que ele quis ressignificar, seja os conceitos ou as declarações, né, de Ulisses Guimarães, afirmando a importância do parlamentarismo, ou seja, ampliando os poderes que hoje o Congresso Nacional já tem, sobretudo através das emendas parlamentares. Eu vejo também como um recado, sobretudo ao judiciário, que tomou, principalmente através do Flávio Dino, uma iniciativa muito importante, que foi de bloquear o esquema dessas emendas sem nenhum tipo de transparência, e agora eu não tenho a menor dúvida que a principal preocupação de muitos dos líderes e presidentes partidários é retomar o poderio sobre bilhões de reais, que é uma verdadeira distorção, porque você não tem transparência e acabam tendo mais recursos para enviar para suas bases eleitorais do que muitos ministérios do próprio governo Lula, e com isso aumentam o seu poder de chantagem, não é nem de negociação, na medida que querem dizer que
eles não dependem do executivo para absolutamente nada, porque executam um recurso imenso, sem que ninguém saiba para onde vá, sem precisar negociar absolutamente nada. Então, é um discurso, se por um lado pode parecer um alento para os setores democráticos, eu considero, na verdade, um discurso perigoso, e que esconde essa intenção de guerra ao judiciário, de um espírito de corpo, né, um corporativismo, para defender o que ele chama de um poder parlamentar através das emendas. Então, isso, acho que não vai ser simples, assim, nos reservam, eles estão preparando para a gente dificuldade, sabe, para conseguir avançar com as agendas importantes para a população, e estão mostrando tudo que estão dispostos para seguir controlando quase 20 bilhões de reais do orçamento público. Rovai? Não, acho que é isso, né, Dri? Eu fico esperando. Saiu uma declaração agora de quem? Não sei se foi. Você falou do líder do governo, Dri, de que o perfil do Hugo Motta era mais parecido com o do Rodrigo Maia. A Sinara falou. A Sinara. Que leu, né? O Sóstenes falando que o perfil do Hugo Motta seria mais parecido com o do Rodrigo Maia, né? E que o Lira teria mais semelhança com o Eduardo Cunha. Seriam, digamos, se isso for verdade, no limite, estamos é quase o Rodrigo Maia era quase o céu perto do Lira, né? Um problema, eu acho que talvez eu tenha uma diferença nessa leitura, que pelo que vocês estão dizendo foi a Sinara que trouxe, é que nem o Cunha, nem o Rodrigo Maia tinham tanto poder sobre o orçamento público quanto o Hugo Motta vai ter. E aí é nisso também que saber fazer uso do poder pode se demonstrar, porque assim, o Hugo Motta ainda também não foi testado com tanto poder e com tanto dinheiro sob as mãos dele. Claro, eu não quero fazer um prognóstico ultra pessimista, mas também não quero ser ingênua e poliana de achar que, bom, porque ele roubou Ulisses Guimarães, então vai ficar tudo muito bem e vai ter um clima mais pacificado. Eu acho que ele está ali para fazer valer o poder que ele tem sobre o recurso, o orçamento, que é o que os deputados esperam através da votação dele. Assim, os abraços todos ali não eram um símbolo de amizade, era um símbolo de nos defenda dos supostos ataques do judiciário sobre os recursos e sobre os mandatos, sobre, enfim, os golpistas que estão na mira mesmo para que respondam pelos crimes que cometeram. Muito bem. Tem algum comentário? Tem o Luiz Carlos Reis. Parabéns à deputada Sâmia Bonfim pelo excelente trabalho, especialmente na consolidação da democracia brasileira. E também o Sem Anistia aqui. Sâmia, você tem a minha profunda admiração. Muito obrigada. Galera que mandou superchat aqui. E obrigada, Sâmia. Uma boa semana aí para você. Até a próxima. Obrigada a vocês, gente. Boa semana. Até a próxima. Muito obrigado, Sâmia. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.